Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Em nossos últimos episódios, temos conversado sobre instrumentos para medir o letramento em saúde. Hoje, trazemos um conteúdo diferente, mas ainda sobre instrumentos. O campo do letramento em saúde possui subcampos específicos, ligados a diferentes áreas da saúde, como, por exemplo, nutrição e odontologia. Para estas áreas, também há instrumentos de aferição. Então, hoje, vamos falar sobre um destes. Vamos falar do letramento nutricional, que também vem recentemente sendo chamado de letramento alimentar, como forma de lhe conferir maior abrangência. Como os instrumentos são mais antigos, neles ainda é adotado o termo letramento nutricional, por isso que eu estou dizendo que nós vamos falar sobre letramento nutricional. Nosso foco hoje é a Nutritional Literacy Scale, ou escala de letramento nutricional. Para falar sobre ela, estamos aqui com a Cristiane Pineda Zanella, nutricionista e autora da versão brasileira desta escala. A Cristiane é nutricionista, doutora em saúde coletiva e professora do curso de nutrição da Universidade de Fortaleza, a Unifor. Lá, ela ministra gestão em serviço de alimentação, empreendedorismo em nutrição e estágio em alimentação coletiva e em saúde coletiva. Olá, Cristiane, tudo bem? Boa tarde, Helena, tudo bom? Contente de estar aqui com você. Eu acho que nossos ouvintes não tinham ainda pensado que nós podemos ter instrumentos de outras áreas. Pois é, e não embora o letramento você diga que não é uma coisa tão recente, no nosso meio é relativamente recente na questão da nutrição, né? A gente tem mais assuntos, mais abordagens, mais instrumentos na questão do letramento em saúde. Na nutrição, ele ainda é um pouco restrito. Isso, por isso que nós estamos aqui com você. E me diz aí, então, Cristiane, o que é esse instrumento Nutritional Literacy Scale, a NLS? Então, Helena, esse instrumento, o criador desse instrumento é um médico americano chamado Diamond. Ele criou esse instrumento em 2007, através de algumas tentativas de mensurar justamente a compreensão da informação nutricional pelos indivíduos lá nos Estados Unidos. E o instrumento final dele, depois das tentativas de ele burilar esse instrumento, o instrumento dele consta de 28 itens, e ele tomou como base para a elaboração desse instrumento o TOEFL enxuto, né? A versão enxuta do TOEFL. Então, ele é um instrumento que mensura a compreensão da informação nutricional pelo indivíduo, e ele é naquela versão onde cada item que ele propõe a mensurar a questão da nutrição, ele é composto por uma ou duas palavras que são removidas da frase, e em seguida o entrevistado ou a pessoa que está preenchendo esse instrumento, ela coloca aquela palavra que faz sentido dentro daquele contexto, que vai como se fosse fechar aquela afirmação. E dentro dessa proposta do Diamond, ele englobou vários aspectos da nutrição, e ele ordenou essas questões das mais fáceis às mais difíceis. Então, ele pegou desde noções de alimentação saudável até a questão da relação de vitaminas, de cálcio, de fibras, a questão das gorduras, a questão da necessidade proteica, a questão de tamanho de porção. Então, ele diversificou bastante a questão das perguntas à nutrição para o indivíduo, para assim mensurar a informação que este tem em relação à nutrição. É bem interessante, porque é bem dirigido mesmo. É bom para os nossos ouvintes apreciarem, porque enquanto no letramento em saúde em geral, a gente realmente, como o nome diz, a gente trabalha com contextos mais genéricos, né?
A nutrição vai exatamente com isso tudo que você disse, ela vai bem particularizada para aspectos importantes da nutrição, não é não? Isto, e muito. Eu acredito que ele tenha sido feliz nesse instrumento, porque ele captou várias nuances da nutrição, ele não se deteve num ponto específico. Se a gente for analisar os itens que compõem a escala, como eu te falei, ele pega desde a questão para o indivíduo reconhecer a questão do tamanho de uma porção, o que é uma porção, quanto que o indivíduo precisa daquela porção, pegando até a questão da segurança alimentar, da questão dos alimentos seguros, né? Como guardar esses alimentos de uma maneira adequada. Então, é bem amplo o aspecto mensurável da nutrição. Legal. E, Cristiane, e por que a escolha pela NLS? Helena, inicialmente nós estamos agora em 2021, mas a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, porque esse trabalho ele foi feito como tese de doutorado minha. E essa tese de doutorado, eu entrei no doutorado em 2010, 11, por aí. Então, já faz algum tempo. Então, nessa época, esse instrumento, a NLS, que eu chamei de brasileira, que eu batizei de brasileira depois, ela era o único instrumento que mensurava a questão nutricional. A gente não tinha outro instrumento no Brasil. Aliás, a gente não tinha outro instrumento, e muito menos no Brasil. A gente vinha trabalhando, inclusive, o grupo que se debruçava mais ao trabalho de letramento e nutrição, que é da Universidade Estadual do Ceará, ele trabalhava com esse instrumento sem validação. Então, a gente até ficava com as informações assim, será que é isso mesmo que retrata o entendimento da nutrição do brasileiro? Porque tinha nesse instrumento a composição das palavras era uma tradução livre americana. Então, isso suscitou uma necessidade da gente ter o nosso instrumento. Então, por isso, o trabalho com esse instrumento, na questão de validar, de trazer para cá, para a nossa realidade, um instrumento utilizado nos Estados Unidos. Legal. E cá para nós, eu que sou da UES, né, eu posso dizer que cobriu uma boa demanda do grupo, né, que é como você disse, a gente vinha trabalhando com tradução livre. A tradução livre traz muitas dúvidas, né? Até que ponto ela é confiável, até que ponto os resultados que você obtém realmente refletem a cultura do povo, né? Então, foi muito importante a sua iniciativa aí de fazer essa tradução, adaptação e validação. Muito bom. E como é que foi trabalhado todo esse processo, Cris? Bom, lembrando que o primeiro passo foi realmente o contato com o Dr. Diamond, que é o autor do instrumento, para pedir autorização para esse trabalho, para o trabalho com esse instrumento que ele havia criado. Então, de maneira que depois desse contato com ele autorizando, a gente realmente se debruçou nesse trabalho. E aí, a metodologia que a gente utilizou para conduzir essa tradução foi a metodologia proposta por um estudioso chamado Byton, e nessa metodologia que ele propõe, ele pede para a gente fazer uma tradução. Essa tradução, como eu te falei, ela não foi feita livre, ela foi feita com tradutores juramentados, então com 2 tradutores diferentes. Posteriormente foi feita uma retrotradução, uma revisão dessas traduções e uma vista desse material por um comitê revisor, sendo esse comitê revisor da área da nutrição. Posterior a isso, então, foi feito um pré-teste com um número também sugerido por essa metodologia, um número de indivíduos que a gente fez, no que a gente aplicou esse pré-teste, uma reavaliação dos pesos e aí um ajuste para realmente ter um instrumento para ser validado.
Essa validação, pronto, aí vem o segundo processo, né? A validação. A validação, ela pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita por uma teoria mais conhecida, que é a teoria clássica, ou então pela teoria da resposta ao item, que foi a que eu optei em fazer. Por que a gente, eu e a minha orientadora, usamos essa teoria, preferimos essa validação? Porque a teoria de resposta ao item, ela avalia cada item do instrumento. Normalmente, as teorias clássicas, elas avaliam o instrumento como um todo. Então, é como se eu avaliasse esse instrumento que o Byton sugeriu, do primeiro ao 28º item, que era a composição dele. Na teoria da resposta ao item, a gente avalia item por item, para ver se faz sentido, como é que foi a resposta, para ver se realmente ele vai fazer parte daquele instrumento ou não. Então, ela é muito mais minuciosa, essa teoria da resposta ao item, na questão de validação. Eu não estou dizendo que ela é superior à teoria clássica, eu estou dizendo que é uma maneira diferente e que, como ela aborda todos os itens, na nossa proposta ela se tornou mais condizente com o que a gente queria. E nessa validação também, próprio estilo da teoria da resposta ao item, ela sugere um número considerável de indivíduos a serem abordados. Então, essa pesquisa ela teve em torno de 1.200 indivíduos abordados para fazer com que ela fosse validada. Eu também ressalvo que essa abordagem desses indivíduos, ele não foi aleatório, a gente estratificou essa população com um número de estudos para realmente captar de maneira uniforme os usuários do SUS que representassem o município de Fortaleza, porque a gente pegou tanto as unidades de saúde que representam todo o município, então não foi de determinado bairro ou determinada região, foi global, e também para não pegar pessoas com nível de informação superior ou inferior, não, a gente categorizou de acordo com os anos de estudo dessa população. Trabalhoso, hein? Bastante, Helena. Na verdade, você pegou um pedaço da teoria clássica no aspecto da tradução e aí você foi para a validação com a TRI, né? Com a teoria da resposta ao item. É uma boa aprendizagem. Acho que eu não consigo fazer isso sozinha, não. Não, eu te confesso que sem os meus orientadores eu não teria terminado esse estudo, não, porque realmente eles foram assim essenciais. Uhum. E, Cris, e a NLS brasileira, então? Como é que ela veio? Pronto, então, depois que eu te contei esse trabalho que ela teve, eu digo que nasceu a NLS brasileira, e do formato original, que eram de 28 itens, ela foi resumida para 23 itens, justamente por conta da análise da teoria da resposta ao item, lá da validação, a gente excluiu alguns itens que não fizeram sentido depois da nossa análise, né? E aí, ela a NLS brasileira, ela começa com... É um questionário, né, Helena? É um questionário composto por 23 questões. Essas questões, como eu falei, elas são auto-preenchíveis, então começa com uma certa... um direcionamento para a pessoa que vai ser questionada, para que ela preencha. Então, diz ali, informa para ela como é que ela vai ter que preencher esse questionário. E assim, para facilitar, a pessoa que vai preencher não precisa escrever dentro do espaço da frase a palavra que vai completar aquela frase. Basta ela colocar a letra relativa àquela palavra.
E aí, dependendo do número de acertos, de 13 a 23 acertos, a gente categoriza como conhecimento adequado, de 7 a 12 itens de acerto como conhecimento marginal em nutrição e de 0 a 6 acertos como conhecimento inadequado em nutrição. Então, para eu exemplificar para ti aqui, tanto a questão, para ti e para os ouvintes, né? A questão da diversidade de assuntos abordados e da maneira de preencher, eu selecionei algumas questões aqui que eu acho que ficam bem para ilustrar o instrumento. Por exemplo, aqui, numa das questões, o instrumento pergunta assim: comer de forma saudável realmente, aí tem um espaço a pessoa que vai preencher escolhe entre as palavras: aumenta, envelhece, ajuda ou contorna nosso coração? Aí, entre as possibilidades aumenta, envelhece, ajuda ou contorna, ela vai ver qual é a palavra que se adequa a formar essa frase. Comer de forma saudável realmente ajuda nosso coração. Aí é o que eu te falei, ela não vai precisar escrever o ajuda, basta ela botar a letrinha C, que é o item C, né? Aumenta é item A, B envelhece, C ajuda e D contorna. Isso traz uma abordagem do tema alimentação saudável, né? Então, é dentro desse grande tema que a gente vê se ela tem esse conhecimento. Outro exemplo que eu poderia citar aqui, numa segunda abordagem, é o seguinte: alimentos como manteiga possuem grande quantidade de gordura, e aí, para preencher, 100 calorias de bacon saturado dietética, que pode aumentar o colesterol. Aí a resposta certa seria: alimentos como manteiga possuem grande quantidade de gordura saturada, que pode aumentar o colesterol. Mas, de novo, ele não precisa escrever a palavra saturada, só a letra correspondente à saturada. Com isso, a gente pode verificar o que ele conhece sobre o impacto da saúde, da gordura trans, gordura trans ou gordura saturada na saúde dele, né? Outro exemplo aqui: uma boa dieta deve conter aproximadamente 20 a 30 gramas de fibras, 750 a 990 gramas de fibras, 25 a 30 porções de fibras ou 25 a 30 calorias. Aqui a gente está querendo saber a questão da fonte e das recomendações de fibra, né? Até porque tem umas possibilidades aqui que são completamente fora do normal. Quem que vai comer 750, 990 gramas, por exemplo, de fibras por dia? 1 quilo de fibras, né, Helena? Então, então é uma coisa que a gente consegue ver aqui o conhecimento dele em relação à prática do dia a dia, né? A questão da quantidade desse ingrediente na alimentação, das fibras. E eu não sei se tu quer que eu exemplifique com mais alguns. Eu peguei mais 2 aqui Coloca os dois, Cris. Coloca, é interessante para os ouvintes, até porque eu acho que tem umas aí que você está mostrando que são absurdas, mas ainda assim tem gente que opta por elas, né? Porque às vezes não tem realmente a noção da quantidade, né? Falando aqui da questão da segurança alimentar, que aborda também alimentos orgânicos na sequência, uma das perguntas é: fazendeiros que cultivam alimentos orgânicos, não utilizam métodos convencionais, caros, com adubos ou herbicidas para o controle de ervas daninhas? Aí, o que a gente espera que ele responda é convencionais, né? Porque, na verdade, métodos caros não seriam a resposta. Com adubo, não tem nada a ver com alimentos orgânicos. E herbicidas também não. Então, aqui já dá a gente já verifica a noção do saber dele em relação aos alimentos orgânicos.
E uma outra que eu selecionei que faz alusão também à questão do conhecimento de porções, de calorias, de peso e de macronutrientes é a seguinte questão. Uma mulher que pesa 63,5 kg precisa de mais ou menos tanto de proteína por dia. Aí, dentre as possibilidades, 51 porções de proteína, 51 gramas de proteína, 51 porções por refeição, ou então 1.530 gramas de proteína. Quer dizer, no nosso olhar aqui, como você falou, tem situações que não cabem, que a gente até, de uma certa maneira, ri das opções, né? Mas a gente tem que partir do princípio que a gente está aplicando isso para o pessoal, para a comunidade em si, para o povo, né? Então, e a gente sabe que o conhecimento em nutrição muitas vezes é restrito, e essa questão de gramas, porções, porção por refeição, pode gerar uma confusão. Entendi. Cris, você está aí? Tô te escutando. Pronto, tá ótimo. É porque para mim deu a impressão que estava com um lapso aqui, tá ótimo. Cris, gostei dessas alternativas. Realmente é interessante, porque eu já tive a oportunidade de aplicar outro tipo de instrumento, não de nutrição, mas de saúde, e a gente vê que às vezes tem uma pergunta que para nós é óbvia, mas para nós é óbvia porque somos profissionais, somos universitários, somos da saúde. Quando você pega a população às vezes não teve ainda um acesso a uma informação específica de nutrição aqui no caso, né? Então ela chuta, ou então ela vai pelo bom senso. Isso é interessante também para você pegar essas respostas e poder fazer um programa educativo, né, não? Direcionar o programa, né? Quais são as principais deficiências em relação ao conhecimento da população, né? Isso. E que resultados você obteve, Cris? O pessoal se deu bem com esse questionário? Então, pegando um gancho até dessa nossa análise que a gente fez agora no final, Helena, na própria tese, como foi aplicado esse instrumento, a gente pôde verificar que 1/3, 36,84%, para ser mais exata, o que representa um pouquinho mais de 1/3 do público no qual foi aplicado esse instrumento, demonstrou uma compreensão marginal inadequada, que é o que a gente acabou de conversar, retrata exatamente a falta de conhecimento específico em nutrição de uma grande fatia da população, né, Helena? Isso porque 1/3 é muito, né? 1/3 é muito. E se muita assemelha ao letramento em saúde em geral, né, Cris? Fica mais ou menos nessa faixa, né? E a gente pegou quando eu falo do pessoal que foi aplicado esse instrumento, a gente está falando de pessoas comuns, como eu falei, de vários estratos em relação ao nível de anos de estudo, mas a gente está pegando de uma certa maneira, eu peguei usuários do SUS, né? 1.200 usuários do SUS. Quer dizer, já são, eu não sei nem se eu posso aferir isso, mas são pessoas que já estão procurando algum recurso em saúde, são um pouquinho envolvidas, né? Então, se a gente, de repente, for para uma comunidade que não tenha acesso ao SUS, esse 1/3 pode até crescer, né? Com certeza, com certeza. Sim. Aí, então, você ficou com essa escala e aí você reduziu essa escala para 23 questões, porque você achou, como você disse, você achou que estava retratando melhor o que se queria aferir, né, não? Mas não foi uma simples questão de eu achar, foi o que mostrou a validação, né? Foi através da constatação da validação pela TRI que a gente viu que 5 dos questionamentos propostos pelo instrumento original não faziam sentido de serem aplicados aqui. Entendi. E assim, uma avaliação sua, eu sei que você é autora da versão brasileira, mas você deve enxergar os pontos positivos e negativos da escala. Me fala primeiro os positivos. O que é que você acha dela?
Bom, eu acho a escala, na minha percepção, a escala tem mais pontos positivos do que negativos, Helena. Dentre os pontos positivos, eu chamo a atenção pela facilidade da aplicação, são questões bem enxutas, não requerem muito tempo do usuário em preencher aquelas questões, então isso é um ponto positivo, ninguém fica muito envolvido na questão de perder tempo numa abordagem, de ter que fazer isso, então a facilidade de aplicação, a própria categorização do instrumento é muito simples, são 3 categorias, né? Que eu citei para ti, o marginal, o adequado e a questão do inadequado. Então, é facílimo de categorizar. A questão outro ponto positivo que eu já levantei anteriormente é a questão do instrumento abordar vários temas, ele não fica centrado, por exemplo, só na alimentação em si, na questão do que comer, do que não comer, não, ela é bem ampla. Então, finalmente, a questão desse instrumento, da gente ter uma certeza de que ele chega à população brasileira, porque por conta de todo esse trabalho de cuidado na retrotradução, na tradução, de usar termos realmente que a nossa população, que o nosso meio usa, e não termos que a gente estava importando com esse instrumento antes dele ser traduzido e validado. Então, para mim, são esses os principais pontos positivos. E negativo? Negativo seria a questão da checagem do letramento em nutrição somente em população adulta e alfabetizada. Por que adulta e alfabetizada? Porque o instrumento ele foi pensado na pessoa preenchê-lo. Então, se eu tiver que preencher, eu tenho que ser alfabetizada, eu tenho que ler. Então, eu não consigo mensurar isso, por exemplo, em pessoas analfabetas, porque eles não têm essa capacidade. E a validação ela foi feita nessa população a partir de 18 a 60 anos, que é a população adulta, né? Ok. Então tem essa limitação. Mas aí não é nem uma limitação tão grande, né? Porque outros instrumentos poderão visar indivíduos mais jovens ou mais velhos, né? De repente, até uma sugestão, né? Um filho do instrumento brasileiro agora para uma população com idade inferior a 18. É uma coisa que a gente tem tentado despertar apresentando esses instrumentos aqui nos episódios de podcast, Cris, é exatamente isso. Nós estamos trabalhando com validações, com traduções, né? Na verdade, o futuro, eu espero que o futuro nos reserve desenvolver mesmo instrumentos especificamente feito por brasileiro para brasileiro, né? Vamos ver se a gente chega aí em um curto espaço de tempo, né? Não? Agora que se está falando mais sobre isso, né? Vamos ver se a gente chega lá. E é como você disse, de repente vem um filhote aí da NLS para adolescente. E, Cris, bom, eu acho que nós terminamos por aqui para falar desse instrumento, que é a nossa proposta desse episódio. Eu gostaria de saber se você queria dizer mais alguma coisa para os nossos ouvintes. Eu gostaria sim, Helena. Eu gostaria muito de parabenizar a iniciativa da Rebraus, porque eu acho que através da disseminação do conhecimento de letramento em saúde, em nutrição, e esse formato que vocês vislumbraram aqui, além de ser super prático, tem um acesso facilitado a todo mundo, né? Não precisa de câmera, pode estar no trânsito escutando, então facilita muito o conhecimento das pessoas em relação à existência desses instrumentos. E aí, mais uma vez, como você afirmou recentemente, quanto mais a gente conhece, mais a gente pode ver lacunas e como preencher essas lacunas, tendo o conhecimento do que já existe e imaginando e testando instrumentos que possam vir a colaborarem com esse instrumento no sentido de preencher o que faltou nesse. Legal. Obrigada aí pela
pelo parabéns à Rebraus, né? Que a gente está no esforço coletivo aqui para divulgar mesmo o letramento. Inicialmente, nós estamos fazendo isso com o foco principal em pessoal da saúde, mas no futuro a gente pretende ampliar isso para a população mesmo. Vamos torcer para ser um projeto que não demore muito para vir. Não, eu acho que não demora, não. Eu acho que ele. Nós, como professores, também estamos disseminando muito isso em relação para os nossos alunos, para que eles tomem consciência da importância de letramento, né, Helena? Exato. Pois, Cris, então agradeço demais, viu, sua participação com a gente hoje, tá? Esse tempo que você destinou para os nossos ouvintes. Esperamos poder contar com você em outras situações em que a gente vai ter aqui no nosso, não falando de instrumento, mas falando de letramento nutricional mesmo. Eu espero poder contar com a tua presença aqui, falando um pouco para a gente sobre isso. E eu, sim, eu sou apaixonada por letramento em saúde, mas eu sou apaixonada por letramento nutricional porque eu sou nutricionista, igual você, né? Então não tem como se desvincular disso, né? Não tem. Helena, eu agradeço demais o convite. Só, você sabe que é só chamar que eu sou parceira no que precisar. Beleza, ótimo. Pronto, meus queridos amigos, minhas queridas amigas ouvintes, apresentamos hoje um instrumento específico de letramento em saúde. Na descrição desse nosso episódio, nós estamos colocando a referência original que a Cristiane falou, da NLS, e a própria referência do estudo da Cristiane, tá certo? No próximo episódio, continuaremos a falar sobre instrumentos para medir letramento em saúde. Queremos que vocês conheçam o máximo possível para facilitar escolhas para uso na prática ou em pesquisa. Agradecemos sua audiência e aguardamos vocês. Até lá!